Bom dia a todos. E hoje nós vamos falar da dicotomia entre dois tipos de comportamento humano. O comportamento que busca o prazer imediato e o comportamento que busca o prazer de longo prazo. No entanto, quando nós falamos destes dois tipos de comportamentos, nós estamos, na realidade, a falar de um mecanismo neuronal muito subtil e é a capacidade ou a incapacidade de nós controlarmos esse mecanismo neuronal que vai ditar a diferença entre termos uma vida sujeita aos mais variados tipos de vícios e uma vida onde podemos alcançar o sucesso. Uma vida onde vamos estar sujeitos a todo tipo de dispersões e uma vida onde conseguimos, para nós próprios, ter bastante foco e concentração. Uma vida onde podemos viver cheios de frustrações e sonhos por realizar e uma vida cheia plena de sucessos e plena de realizações. E, portanto, é exatamente sobre este mecanismo cerebral e sobre esta dicotomia entre estes dois comportamentos que nós vamos falar hoje. Muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Reprograme-se. Na nossa vida, nós estamos constantemente a ser colocados perante dois tipos de opções: a procura pelo prazer imediato ou a procura pelo prazer de longo prazo. E estes dois tipos de satisfações geram não apenas duas maneiras diferentes de viver a vida, mas igualmente duas mentalidades completamente opostas uma da outra, cada uma delas gerando as suas próprias decisões e cada uma delas produzindo um futuro completamente diferente uma da outra. A busca pelo prazer imediato é a história mais antiga da humanidade e ela está subtilmente presente em todos os grandes movimentos filosóficos e em todos os grandes movimentos religiosos. Foi precisamente por não conseguirem resistir à tentação do prazer imediato que Adão e Eva foram expulsos do paraíso. E para os filósofos gregos, este assunto tinha uma importância tão grande que eles até tinham um termo para o designar. Chamavam-lhe acrácia, o que significava força de vontade fraca. Esta busca pelo prazer imediato é, portanto, algo que está profundamente enraizado no comportamento humano e, na base de tudo isso, está aquele mecanismo neuronal de que eu vos falei na introdução, nomeadamente um neurotransmissor chamado dopamina, que é mais conhecido como a hormona do prazer. Pois bem, o que esta dopamina faz é incentivar-nos a procurar recompensas imediatas, prazeres fáceis, prazeres imediatos, prazeres que nós conseguimos alcançar com alguma facilidade. E, portanto, ela não só nos incentiva a procurar essas recompensas rápidas, como depois nos incentiva a repetir os mesmos comportamentos que nos levaram a esses prazeres e a essas recompensas rápidas. Mas este mecanismo neuronal tem uma característica particular. É que, com o tempo, o nosso cérebro vai deixando de libertar dopamina apenas quando nós fazemos a tarefa, o que quer que seja que ela seja, mas vai começando a libertar dopamina apenas pela antecipação, ou seja, apenas pelo prazer de nós pensarmos naquela tarefa em particular que nos dá um prazer imediato, seja ela comer um doce, seja ela andar a ver vídeos do TikTok, seja ela andar a fazer um feed do Facebook, ficar esticado no sofá a ver televisão, o que quer que seja que nos dê prazer imediato, o nosso cérebro vai começando a libertar dopamina apenas pela antecipação desse prazer. E claro que a partir do momento em que nós temos uma gratificação pela antecipação, isso serve como um impulso ainda maior para nós irmos de facto realizar aquela missão. Portanto, o vício vai se alimentando do próprio vício. E depois existe uma outra característica no cérebro que nós podemos utilizar a nosso favor, mas também pode ser utilizada contra nós, que é a neuroplasticidade. Ou seja, o cérebro vai-se habituando àquela quantidade de dopamina que lhe é fornecida. E, portanto, ele vai-se deixando de ser sensibilizado por aquela quantidade de dopamina e, para continuar a dar a mesma quantidade de prazer, para continuar a
fornecer os mesmos impulsos neurológicos do prazer, do deleite que fornecia antes, vai exigir ainda maiores quantidades de dopamina, o que significa que, com o tempo, para nós continuarmos a sentir o mesmo prazer que sentíamos antes, nós vamos ter que conseguir alcançar cada vez maiores quantidades de dopamina, o que significa que nós vamos ter que, eventualmente, comer mais doces, passar mais tempo a procrastinar, passar mais tempo a perder tempo a ver vídeos engraçados do TikTok, passar mais tempo deitados no sofá a ver Netflix, passar mais tempo simplesmente a deixar correr o feed nas redes sociais, a ver o que é que os outros fazem na vida e, portanto, é um vício que se vai retroalimentando a si mesmo e que vai exigindo cada vez mais dedicação a exatamente àquilo que nos dá prazer, seja isso jogos eletrónicos, seja isso qualquer tipo de dependência. Ou seja, e perdoem-me o exemplo, tal como um toxicodependente vai precisando aumentar gradualmente cada vez mais a dose daquilo que toma para atingir o mesmo estado de prazer ou o mesmo estado de se conseguir ausentar da realidade que de alguma maneira o magoa, da realidade que de alguma maneira o atrofia, também as pessoas que vão atrás do prazer imediato são obrigadas a conseguir cada vez mais quantidades de dopamina apenas para sentirem o mesmo prazer que sentiam antes. Já o prazer a longo prazo é uma realidade completamente diferente. Ao contrário do prazer imediato, que tem gratificações imediatas que nós conseguimos sentir e mesurar no momento e que são quase viciantes, o prazer a longo prazo é algo que muitas vezes exige muito trabalho, às vezes exige muito estudo, exige sempre foco, exige sempre dedicação, exige sempre paciência, porque nós estamos a trocar um prazer imediato do agora, fácil de atingir, mas que não nos dá absolutamente nada, por um prazer posterior e a longo prazo que vai significar uma mudança bastante significativa na nossa vida. Normalmente, quando nós buscamos o prazer a longo prazo, nós temos que desenvolver dentro de nós essas características do trabalho, essas características do estudo, as características da paciência, as características de sairmos da nossa zona de conforto, de estabelecermos objetivos e, na persecução desse objetivo, desse prazer a longo prazo, nós não apenas vamos mudar a nossa vida, mas nós vamos de facto mudar-nos a nós próprios e conseguir estabelecer para nós próprios uma mentalidade completamente diferente. O prazer a longo prazo exige-nos de facto uma mudança, exige-nos sair da nossa zona de conforto e ao início pode ser bastante desconfortável porque nós temos que trocar alguns prazeres muito simples por talvez passar noites a estudar, talvez nos obrigue a trabalhar mais para conseguir atingir um objetivo, talvez nos obrigue a ir ao ginásio para melhorarmos a nossa saúde e o estado do nosso corpo. Ou seja, é algo que vai exigir de nós algo que nos vai dar, não uma coisa que nós podemos medir naquele momento, como um chocolate, um vídeo do TikTok ou uma qualquer comida de plástico, mas nos vai preparar para usufruirmos de algo a longo prazo daqui a um tempo. E, portanto, o prazer a longo prazo é mesurável quando nós sentimos aquele orgulho imenso de termos finalmente tirado o nosso curso, ou aquele orgulho imenso de termos comprado a nossa casa, ou de termos conseguido aquela promoção no emprego, ou de termos um corpo tonificado e saudável, ou aquele orgulho imenso de vermos os nossos filhos entrarem na faculdade, apesar de todos os sacrifícios que nós tivemos que fazer para eles chegarem lá. E, portanto, o prazer a longo prazo não exige de todo que nós abdiquemos de todo o prazer imediato. No entanto, o prazer a longo prazo exige-nos sempre que nós abdiquemos de grande parte do prazer imediato de curto prazo em busca desse objetivo maior que vai ser duradouro e que vai ter, de facto, um impacto bastante grande na nossa vida. Então, como navegar entre estas duas forças aparentemente tão contraditórias? A verdade é que nós podemos perfeitamente conviver com ambas e o que é mais importante de nós conseguirmos perceber é que a busca do prazer a longo prazo não implica totalmente o abandono do prazer imediato. Nós temos que compreender que o prazer imediato tem o seu lugar na nossa vida e nós podemos perfeitamente encontrar momentos para descansar, momentos para relaxar, momentos para usufruir das coisas boas da vida, sem deixarmos que isso se coloque completamente no caminho dos nossos sonhos e dos nossos objetivos
a longo prazo. Nós temos que entender que a busca da dopamina é um mecanismo neuronal que acontece inconscientemente e, portanto, nós temos que tomar consciência que todos esses nossos impulsos é algo que decorre fora de nós, é um mecanismo neuronal que nós apenas podemos contrariar e controlar através da nossa força de vontade e, portanto, nós temos que estar cientes para a existência desse mecanismo e temos que estar cientes que no mundo moderno é muito fácil despertar e continuar a alimentar esse mecanismo. Há um número incalculável de prazeres que estão à distância de um clique, seja um vídeo engraçado, seja o feed do Facebook, seja um Reels de uma rede social qualquer, seja encomendar todo tipo de comidas não saudáveis e, portanto, nunca foi, digamos, tão chamativo e tão fácil adquirir um prazer imediato, um prazer de curto prazo, que simplesmente nos mantém nesse ciclo vicioso e cada vez despende mais da nossa energia. Portanto, nós temos que tomar conhecimento desse mecanismo e temos que, ao saber que ele existe, definir para nós próprios metas e estratégias para o contrariar. E, portanto, como navegar no meio destes dois prazeres é, precisamente, nós temos consciência de que existe, digamos, esta tentação fácil para o prazer imediato e usarmos todo o nosso autocontrole, toda a nossa força de vontade e toda a nossa determinação para cultivarmos para nós próprios momentos de lazer, momentos de prazer, momentos de relaxamento, onde possamos usufruir de todas as coisas boas da vida, mas ao mesmo tempo ter muito definido dentro de nós quais são as metas e os objetivos a longo prazo que queremos atingir. E num vídeo posterior nós falaremos mais sobre algumas estratégias para conseguir atingir esses objetivos. Por hoje é tudo, agradeço-vos muito. Se gostaram do vídeo, eu agradeço que deixem um like. Se entenderem que mais alguém se pode beneficiar deste conhecimento, eu agradeço que partilhem com essas pessoas. E se ainda não forem assinantes, eu convido-vos a subscreverem o canal. Eu, por mim, despeço-me. Até ao próximo vídeo do canal Reprograme-se. Bom dia a todos.